gente, bem-vindo à nossa última aula dessa lição. E a gente está falando sobre a formação espiritual de um adorador. Como é que a gente chega até que a gente possa ser verdadeiro adorador dentro de uma progressão que a gente está vendo no livro de Gênesis, capítulo 29. E a gente viu lá que Lia primeiramente concebeu luz a um filho e chamou de Rúben. Ou seja, eis aqui o meu filho. Haverá um amor envolvido nessa situação. Depois ela concebeu novamente e deu luz a Simeão. E nós vimos que Simeão significa ele vai me dar ouvidos, ele me ouve. E agora eu quero ver com você, verso 34 de Gênesis capítulo 29. Outra vez concebeu Lia, nós já falamos sobre isso, sobre essa importância que nós temos de continuar concebendo dentro de uma vida de progressão, de amadurecimento que nós temos em Cristo Jesus. E Lia continuou concebendo. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. E o que nós vamos ver aqui é muito importante. Eu acho interessante a gente dar um pulinho agora em 1 Coríntios capítulo 28. 1 Coríntios capítulo 28, no verso 9. 1 Coríntios capítulo 28, verso 9. Davi aqui está passando o seu reinado para o seu filho Salomão. E ele diz no verso 9: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. King James atualizada bota esse finalzinho dizendo com a disposição da tua alma. Por quê? Porque lembra que nós falamos que tudo começa no nosso espírito. E o nosso espírito deve influenciar a nossa alma. Você sabe que a nossa alma está envolvida no processo. Não é que nós não temos alma ou que nós não devemos usar a nossa alma. Se Deus colocou uma alma dentro de nós, é para que nós pudéssemos usá-la. E Davi está falando aqui, adora a Deus, serve a Deus. E essa palavra servir aqui, ela também é uma palavra para adoração. E a gente pode dizer também, então conhece o Deus do teu pai e adore-o de coração íntegro e de alma voluntária. Ou seja, tem que envolver a nossa alma sim, os nossos desejos. Você sabe que o nosso espírito, quanto mais a gente é cheio das coisas do espírito, mais o nosso espírito pode influenciar a nossa alma. Você sabe que muitas vezes a gente começa a orar sem o desejo de orar. E nós vimos uma citação de Henry Newman falando da importância da disciplina espiritual. E muitas vezes a gente começa a fazer as disciplinas espirituais sem o desejo de fazer as disciplinas espirituais. Mas quando a gente vai se relacionando com Deus, a nossa alma vai sendo transformada. Porque há uma luta entre o nosso espírito e a nossa carne para ganhar a atenção da nossa alma. A nossa carne é todo o desejo do homem que não tem a influência do Espírito Santo. Ou seja, a nossa carne vai puxar a gente para não orar. Mas o nosso espírito vai puxar a gente para orar, para ter relacionamento com Deus. Então Davi está falando, dispõe a tua alma diante dele. Rende os teus desejos diante dele. Serve, adore a Deus com todo o teu coração. Não é isso que diz lá em Deuteronômio? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, com toda a tua alma, ou seja, com tudo aquilo que você tem. Davi está passando essa intenção para Salomão, como se fosse uma dica. Olha, a dica mais importante que eu vou te dar é: conhece o Deus do teu pai. E porque você conhece o Deus do teu pai, sirva-o, adore-o de todo o teu coração e com toda a disposição na tua alma. E essa palavra conhecer a Deus, para mim, é a palavra-chave aqui no verso 9. Daniel capítulo 11, verso 32, vai dizer que o povo que conhece ao Senhor, ele fará proezas. Se torna forte e ativo em outra versão.
Então, gente, conhecer em hebraico, que é a palavra yadé, yadé significa perceber, ver. Você lembra lá que nós começamos lá no início, falando que a palavra Ruben, que é constituída de duas palavras, Raá e bem, a palavra Raá significa perceber, ver, contemplar. A palavra Yadé também significa perceber, ver e olha, conhecer por experiência, conhecer bem. Davi não está falando para Salomão conhecer porque ele está lendo um livro. E muitas pessoas se consideram adoradores de Deus porque conhecem Deus pelo livro. Mas o livro aponta para a pessoa. Jesus em João capítulo 5, eu gosto muito de, quando eu falo sobre isso, citar esse versículo, porque Jesus, com aqueles homens, discípulos dele, verso 39, Jesus aqui no capítulo 5, ele está falando de várias verdades, e ele fala no verso 39, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E aí no verso 40 ele diz, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que Jesus está falando? O livro vai apontar para quem ele é, para um relacionamento com uma pessoa. E nós consideramos que esse livro é a palavra de Deus. Por quê? Porque Paulo a Timóteo vai dizer que as escrituras são inspiradas por Deus, tem o próprio sopro divino. Pastor Hélio sempre diz que a Bíblia é Deus falando comigo. Mas não é a letra que está falando comigo. Quem está falando comigo é o Espírito Santo. Porque o Espírito vivifica, mas a letra mata. É o Espírito que está falando comigo. Eu não estou lendo de maneira racional. Eu estou lendo de maneira espiritual. Estou percebendo. E é isso que Davi está falando com o seu filho. Conhece. Tem por experiência. Conhece por experiência. O que a gente está falando aqui de comunhão, gente? Uma primeira frase para você anotar, meditar, é que comunhão fala de uma intimidade doadora de vida ou de contato íntimo direto. Essa palavra comunhão, ela tem o sentido de um contato íntimo direto. Ei, não dá para a gente ter comunhão com Deus através de Facebook, de rede social. Você está entendendo o ponto? A gente tem que sentar numa cadeira, eu e ele, conversar, eu e ele, é contato íntimo direto. Não dá para ser através de uma outra pessoa. Aliás, quando nós como pastores estamos ali pregando, expondo a palavra, é para que você corra para os braços dele. Não há outro mediador. Eu não sou mediador de ninguém, porque eu estou pregando uma palavra. Eu sou apenas um mensageiro para que você seja capacitado, envolvido pelo Espírito, para que você corra para os braços do Pai. Ou seja, a única coisa que eu estou fazendo aqui, agora, é explicar para você que existe um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas cabe a gente ouvir essa mensagem e correr para os braços dele. E é isso que Davi está falando para Salomão. Conhece bem, tenha contato íntimo direto. A Bíblia fala de vários homens que experimentaram a Deus nessa dimensão. Adão tinha comunhão com Deus no jardim. Enoque andava com Deus. Abraão cria em Deus. Moisés falava com Deus face a face. Paulo conhecia Deus. Olha só, Jeremias, capítulo 24, no verso 7. Jeremias, capítulo 24, no verso 7. Diz assim: Dá-lhes-ei coração para que me conheçam. A palavra conhecer aqui, yadei, significa contato íntimo direto. Dá-lhe-ei coração para que vocês tenham comigo contato íntimo direto. Nossa, se a gente pudesse pegar isso, só isso daria uma pregação. Contato, estar próximo, íntimo, indo no mais profundo, direto, sem passar por ninguém.
Uau! Quando a gente tem contato com o Espírito Santo, é contato íntimo direto porque Ele é Deus. Quando a gente tem contato com Jesus, é contato íntimo direto com Deus. Quando a gente tem contato com o Pai, a gente tem contato íntimo direto. E é isso que Ele está esperando. Não é só contato, não é só contato direto, veja bem, é contato íntimo, direto. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito. E nesse espírito, a gente está falando de alguém vivo, e nessa vida, Ele está esperando com que a gente tenha maior percepção. E quanto maior percepção, mais contato íntimo, direto. Você está vendo que é uma progressão? Nós nascemos de novo. E porque nós nascemos de novo, nós podemos perceber. E quando a gente vai amadurecendo, crescendo mais, o que o Espírito Santo vai fazendo em nós, vai nos transformando, é com que a gente tenha mais percepção, mais entendimento, mais ouvido, mais atenção. Ei, e quanto mais atenção, mais percepção, mais ouvido eu tenho, mais eu me lanço nos braços dele, mais eu tenho contato íntimo direto. Por que muitos filhos não estão tendo contato íntimo direto? Porque muitos filhos não estão crescendo em dar atenção. Atenção de verdade. Lembra? Atenção não dividida. Ouvir inteligentemente, ouvir para responder, porque adoradores ouvem para responder, porque adoração é resposta. Então a gente está falando desse último nível, que é um nível de intimidade, de estarmos ligados a Ele. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Provérbios 3, 5 a 6, está aí na sua apostila, na Nova Versão Internacional, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria razão. Reconheça, e a palavra reconhecer aqui é Yadei. Yadei significa contato íntimo direto. Então vamos reler aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tenha contato íntimo direto com o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa palavra caminho, derer, ela tem o sentido de uma estrada, uma direção, uma jornada que dá passagem de um lugar para o outro. Olha a progressão de novo, gente. Derer não é apenas um caminho. Derer não é apenas uma direção. É uma jornada que dá passagem de um lugar para o outro. A gente está sempre falando de progressão, de avanço. Derer fala de hábitos de vida ou de conduta. Então ele quer com que a gente tenha contato íntimo, direto nos nossos hábitos. Que os nossos hábitos sejam porque a gente tem contato íntimo, direto. Se os nossos hábitos sejam facilitadores para que nós tenhamos intimidade com Deus. E quando a gente tem intimidade com Deus nos nossos hábitos, Ele endireita a nossa vida. Porque você sabe que eu e você estamos continuamente, o pastor ele sempre diz isso, continuamente tendo que fazer ajustes na nossa vida. O mundo está sempre nos chamando, está sempre chamando a nossa atenção. E se a gente se desvia um pouquinho, é isso que a Bíblia diz, continua no contato íntimo direto, que Ele vai ajustar a sua rota. Ei, você está andando no lugar errado, volta para cá. Presta mais atenção nisso aqui e Ele endireitará o nosso caminho. João capítulo 17, verso 3, diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Essa é a vida eterna. Se a gente fala de vida eterna, a gente não está falando apenas de ir para o céu. Lembra que Ele nos deu vida? Lembra que nós falamos da palavra Zal, que é a raiz da palavra Zoe? A palavra Zal é uma vida sem fim. É uma vida eficaz, é uma vida abençoada, é uma vida de poder, é uma vida de força. É uma vida eterna. E a vida eterna é essa. Essa vida eterna que nós temos como filhos.
E como filhos, nós usufruímos dessa vida eterna para adorar a Deus, porque a gente não consegue adorar a Deus se não for de maneira viva. E a vida eterna é essa, olha só que maravilha. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Como é que a gente conhece a Deus? Percebendo a voz dele. Lembra Simeão? Ouvindo inteligentemente. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na Bíblia Amplificada diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam, que te percebam, que te reconheçam, que se tornem conhecidos e entendam a ti, o único Deus verdadeiro e real. E da mesma forma a Jesus, como Cristo ungido, o Messias, a quem enviaste. Então, gente, mais uma frase: intimidade acontece quando gastamos tempo com Deus em um contato pessoal e próximo. Eu acho interessante, nessa citação que eu botei do irmão Lourenço da Ressurreição, no seu livro A Prática da Presença de Deus, ele diz: a prática mais santa e necessária na nossa vida espiritual é a presença de Deus. Isso significa encontrar prazer constante em sua companhia divina. Falar humildemente, amorosamente com Ele em todo tempo. Olha a resposta: em todo tempo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Porque o espírito adorador está constantemente respondendo. E nós ensinamos isso. Não é apenas separar 1 hora, 2 horas. Isso é importante para a nossa prática. Mas quando a gente sai dessa prática, de nós separarmos um tempo, de nós gastarmos um tempo em solitude, de nós gastarmos um tempo só eu e Deus, quando eu saio desse tempo, eu tenho que continuar ouvindo e respondendo a voz dele. Orai sem cessar. É o que o irmão Lourenço está falando aqui. Em responder, falar com ele de maneira humilde, amorosamente, em todo tempo, em cada momento, sem limitar a conversa de forma alguma. A nossa alma limita. Ah não, eu estou dentro do banco, eu estou passando por essa situação. Não aconteceu isso comigo na nossa vida, mas o nosso espírito é ilimitado. Eu posso conversar com ele, seja na fila do banco, tendo que pagar um boleto que às vezes eu não tenho dinheiro para pagar, eu posso conversar com ele e humildemente, amorosamente perceber a presença dele e agradecer a ele, porque ele supre cada uma das minhas necessidades. É a vida do adorador. Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, fala: de lá buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Buscar de todo o coração não é se esforçar, como se na sua carne você tivesse que se esforçar porque você não quer fazer aquilo. Não, como se fosse algo inalcançável. Esse buscar a Deus é com um objetivo e não dividindo a atenção. De lá buscarás o Senhor. Da onde? Onde você estiver. Porque o que Jesus fala em João capítulo 4. Olha, vocês estão adorando aí em Samaria, os outros lá em Jerusalém, e aí qual é o lugar? Não vai ter mais lugar. De lá buscar. Aonde? Do teu espírito. De lá buscarás o Senhor e o encontrarás aonde? No teu espírito. É onde tem a verdadeira comunhão com Deus. De lá buscarás o Senhor e o acharás quando buscares com o objetivo de ouvir a voz de Deus. Lembra que Davi tinha um objetivo no Salmo 27? De morar. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Para que possamos ter intimidade com Ele, precisamos treinar a nossa mente na verdade e com a consciência da presença de Deus. Veja o que diz Bill Johnson, tá aí também essa citação na sua apostila, no seu livro Quando o Céu Invade a Terra, ele diz: se nosso estudo bíblico não nos leva a um relacionamento mais profundo, um encontro com Deus, então esse estudo só serve para acrescentar algo mais à nossa tendência de abraçar o orgulho espiritual. Ah, quantos livros eu li? Ah, eu conheço todos os versículos da Bíblia de cor e salteado. Ah, eu já fiz essa escola. Aumentamos o nosso conhecimento da Bíblia
para nos sentirmos bem sobre a nossa posição com Deus e para melhor nos preparar a fim de argumentar com aqueles que discordam de nós. Jesus não disse, minhas ovelhas conhecerão o meu livro. É a voz dele que devemos conhecer. Apenas aqueles cuja vida depende da pessoa do Espírito Santo reconhecem de forma consistente a voz de Jesus. E a voz do Senhor sempre será confirmada pelas Escrituras. Qualquer revelação da palavra de Deus que não nos leva a um encontro com Deus serve só para nos tornar mais religiosos. Aí na sua apostila tem uma série de versículos, eu recomendo com que você leia cada um deles, que fala dessa vida de busca, sabe? Salmo 119, Provérbios capítulo 8, Hebreus capítulo 11, Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É a partir desse momento, com base nessas verdades, que existe um ambiente para que Judá seja formado, para que a nossa vida de louvor e adoração seja concebida. E são esses que o Pai está procurando para seus adoradores. Tá bom? Com base nisso, com base nessas revelações, é que a gente vai explicar todo o nosso curso. O que é uma vida de louvor? O que é uma vida de adoração? Com base nessas três realidades, eu me torno filho de Deus. Eu vou percebendo cada vez mais a sua voz. E quanto mais eu percebo, mais eu me lanço nos seus braços. É com base nisso que nós vamos desenvolver todo o nosso curso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Te vejo na próxima lição.